Beleza, beleza, vamos com calma, tá? Eu sei que vocês já devem ter visto aquele sabre de luz ali, mas fiquem tranquilos, é só a parte da iluminação, vai ser só por essas partes do vídeo, tá? Depois já vai melhorar. Mas acho que vocês também viram isso aqui, né? Hidrostática, isso aí. A gente vai comentar sobre as três principais leis, entre elas Pascal, de Arquimedes e também de Stevin. Além disso, vamos ver sobre os conceitos principais para a gente tentar entender melhor esse fenômeno e como é que ele atua. No caso, pressão e densidade. Vamos lá? Muito bem. Vamos primeiro começar vendo alguns conceitos antes de entrar a fundo nas leis e tudo que envolve a hidrostática. A primeira coisa é o conceito de pressão. Bom, pressão, acredito que vocês já devem conhecer ou terem ouvido alguma coisa assim, mas é a razão entre a força aplicada e a área em que isso foi aplicado. Como assim? Se a gente tiver... Se você cutucar alguém, quando você cutuca alguém, você tem o seu dedo, ele vai lá, se aproxima, realiza uma força e cutuca uma região do braço de uma pessoa. O que acontece? A força, dividido pela área de contato, que foi a ponta do seu dedo, vai ser a pressão que você exerceu naquela pessoa. Ou a pressão daquele dado momento, no caso. Então, a gente consegue relacionar essas duas grandezas em uma única, que é a pressão. Outro exemplo para a gente ver entender melhor isso aí é quando você tem um prego. Você pega um prego, coloca na parede, bate. Ele entra facilmente, certo? Isso é por causa da força? Também. Mas isso é principalmente por causa da pressão. Porque pensa, se você fizer isso com um lápis, por exemplo, ele até pode entrar, né? Se ele não quebrar. Mas com certeza vai ser muito mais fácil quando você tem alguma coisa pontiaguda. Por quê? Porque a área de contato vai ser menor. E sendo a área de contato menor, a pressão vai ser maior. Ou seja, a gente tem uma relação inversamente proporcional entre a pressão e a área. É diferente da força, que a gente tem uma relação diretamente proporcional, já que quanto mais força você exerce, mais pressão você está exercendo, certo? Mas o que tem esse prego? O prego ele entra, diferente de um lápis que tem uma ponta maior. A gente percebe isso só desses simples exemplos, de uma ponta minúscula que exerce uma pressão gigantesca, né? Então, esse é um principal conceito que você tem que ter em mente. Um outro é a densidade. Densidade é massa sobre volume. É a massa de um objeto dividido pelo volume dele. Mas se a gente também tem um outro conceito, que é a massa específica. A massa específica é calculada desse modo também, porém é mais voltado para substâncias e materiais. Tipo, você vai ter a massa específica do alumínio, né? Que é uma média geral, principalmente dado para essa substância, né? Diferente de você ter uma caixa feita de alumínio, que é oca. A densidade vai ser a massa, né? Que não vai contar a parte interna, vai ser oco, né? Dividido por todo o volume que ele ocupa dessa caixa. Agora, você vai ter uma massa específica diferente, já que o alumínio, se essa caixa fosse oca, seria a mesma coisa. Porém, a massa específica vai ser a da substância alumínio, né? Do material do alumínio. Beleza? Bom, a gente vai trabalhar só com a densidade, principalmente, mas você pode acabar encontrando facilmente isso em seus livros didáticos. Bom, agora a gente entra na primeira lei incrível, feita pelo senhor Stevin, não sei exatamente como pronunciar, mas esse cara, ele percebeu o seguinte, na verdade já tinham percebido, mas ele conseguiu colocar em uma forma chiquérrima. Ele percebeu que quando a gente tem uma pressão em um ponto aqui de cima, pensa num copo, certo? Um copo chique. Esse copo, ele vai ter uma pressão em cima dele. A pressão essa, que pode ser uma pressão já existente de outras colunas de água ou alguma outra coisa assim, mas também vai ter relacionado a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? A pressão que o ar, ou enfim, a atmosfera está exercendo sobre um ponto material, nesse caso a tampa, o ponto de cima do copo, né?
Então, esse líquido está dentro de um copo, ele está tendo uma pressão atmosférica em cima dele, e esse ponto A, que eu vou chamar, tem essa pressão. Agora, a gente percebeu que a pressão é diferente de um ponto mais abaixo, de um ponto mais profundo desse copo. Por exemplo, na parte de baixo, no fino do fino, lá no final mesmo. Esse ponto eu vou chamar de B, então a gente tem o ponto A de cima e o ponto B de baixo. Ele viu que vai ser relacionado com a pressão da coluna de água. O que vai ser a coluna de água? Vai ser toda a água existente entre esse ponto A e esse ponto B. Mas como que a gente relaciona isso? Bom, a pressão nesse ponto B vai ser dado pela pressão atmosférica, ou a pressão do ponto A, mais DHG, que é a pressão dessa coluna de água, a pressão hidrostática que fala. O que acontece? A pressão hidrostática vai ser o peso de toda essa região, né, que está entre eles. Porém, vai ser esse peso relacionado à área que esse líquido está ocupando. Então, quando ele viu que todos os pontos em um mesmo nível de um líquido parado, eles vão ter necessariamente a mesma pressão, certo? E essa pressão a gente consegue calcular a partir dessa relação, ok? Bom, a pressão de B vai ser o mesmo que a pressão de A mais DHG, que D sendo a densidade do líquido, H a altura que eles estão e G a gravidade, tá certo? Beleza. Então, vamos ver agora as outras duas leis da hidrostática, que no caso é a lei de Pascal e a lei de Arquimedes, ou princípio, se você quiser falar. Lei de Pascal, o que o cara falou? Ele falou basicamente que a pressão em um determinado ponto, a variação de pressão no caso, ela vai ser transmitida por todo o líquido, certo? Quando você faz uma pressão em um copo d'água, ela vai ser transmitida por todas as suas paredes, por todos os seus pontos, enfim, até o fundo dela. E por que ele define essa fórmula? Porque a gente aplica principalmente nesse exemplo, certo? Quando a gente tem um sistema em U, com o mesmo líquido, o que acontece? A gente vai ter uma pressão aqui, F1 fazendo nessa área 1, e também a gente vai ter uma pressão aqui, F2, fazendo na área 2. Essa lei fala que essas duas vão ser iguais, pelo fato de que a pressão feita aqui ela vai ser transmitida. Não necessariamente a pressão daqui de cima vai ser a mesma que de baixo, certo? Porque a gente viu que varia dependendo da altura que você está, dependendo da coluna de água e tal. Mas ela vai ser transmitida toda aqui e, como a gente vê, eles vão estar na mesma altura. Então a pressão vai ser igual, certo? Então, aí é que tá. E se essas aberturas forem diferentes? E se A2 for maior que A1? Isso implica necessariamente que F2 é igual a F1, porque as duas pressões vão ser iguais. Então, para que exista essa equivalência, F2 sobre A2 tem que ser o mesmo que F1 sobre A1, como define a fórmula. É isso que basicamente você tem que saber para resolver exercícios como esse, beleza? Esse princípio é muito usado quando você tem, por exemplo, quer erguer alguma coisa e você usa um sistema hidráulico como esse. Em uma prensa hidráulica, por exemplo, usa isso. Em freios de carro, geralmente usa isso, né? Se não for um mecânico ou até elétrico. Beleza? A gente também vai ter a lei de Arquimedes. O que esse cara falou, né? Ele basicamente pensou, por que algumas coisas boiam e outras não? Por que às vezes... por que se eu colocar algum objeto de plástico, assim, que tem ar dentro, uma bola de praia, por exemplo, por que ela não afunda e eu afundo? Ele pensou nisso, e aí ele deduziu o seguinte. Imagina um copo. A gente coloca dentro desse copo um corpo. Esse corpo, a gente deixa ele submerso, beleza? Ele está submerso. Esse corpo ele tem massa e ele tem volume, certo? Todo mundo já sabe disso. Mas ele com isso vai ter densidade. Já que densidade também é massa sobre volume, já que ele tem as duas, então ele tem densidade também. Beleza? Se ele tem isso aí,
ele tem um certo volume que vai tender a afastar as moléculas de líquido, né, do qual ele foi colocado. Porque, né, já ouviram uma frase, um corpo não pode existir no mesmo lugar do outro, né? Dois corpos não podem coexistir no mesmo lugar. Mas a ideia é que você não pode colocar um corpo, esse coisa aí, e aí tem água dentro do nada, sabe? A água ela tem que ir para algum lugar. E já que ela não consegue entrar nesse corpo, ela tende a ir para fora, não necessariamente fora do recipiente, né? Eu só coloquei essa seta para explicar melhor a situação. Mas ela tende a se afastar. Nesse fenômeno, a gente vai ter o mesmo volume desse corpo igual ao volume de água que foi deslocado. Ok? E bom, o empuxo ele se dá a partir daí. Porque esse volume de água deslocado ele vai ter uma força de reação a essa força-peso que o bloco tem, a esse volume extra que apareceu no líquido. Dessa forma, a gente dá a equação do empuxo pelo empuxo igual a densidade do líquido, tá? Do líquido que ele está, vezes o volume de água deslocado. É o volume do corpo? Não necessariamente. É o volume de água deslocado, o volume de água que o corpo ele ocupa. Certo? Então, nesse caso, se ele tivesse submerso, tudo bem, o volume de água deslocado é o volume do corpo. Como a gente vê aqui, o volume de água deslocado é esse corpo que é o mesmo volume desse. Beleza? E o volume vezes a gravidade, certo? Por que essa forma? Bom, vamos tentar relembrar. Densidade é massa, certo? Sobre volume. Se a gente multiplicar o volume deslocado, a gente teoricamente corta com isso aqui. E com isso a gente vai ter a massa do quê? Do corpo? Não, porque a densidade, lembrando, é da água. Então a gente vai ter a massa da água. E por que a gente quer a massa da água? Porque essa massa da água que foi deslocado, essa massa daqui deslocada, ela vezes a gravidade vai ser o quê? O peso. O peso dessa água deslocada. Tá, e por que eu quero esse peso? Porque esse peso é o que vai ser a força de reação, a força de empuxo contra esse objeto novo dentro da água. Então, normalmente a gente vai ter um exercícios ou coisas assim. Um objeto entra dentro da água ou ele está um pouquinho para fora, e aí com isso ele vai ter uma força-peso para baixo, porém a força de empuxo para cima, contrapondo esse. Então, por que muitas vezes objetos eles afundam? Porque muitas vezes objetos eles boiam e porque às vezes eles ficam parados. Bom, isso se deve principalmente ao peso e à densidade. Por quê? Pensa num barco. Vamos imaginar um rio. Opa, a caneta tá fraca. Mas vamos pensar num rio. Pensem num rio. O rio, ele tem um barco. E o barco, vocês sabem que ele é grande, certo? Mas, tá, pensa que às vezes esse barco ele vai ser constituído por madeira, por pregos. Isso, se você tacar unitariamente num líquido, como a água, eles vão afundar. E por que o barco não afunda? Além do mais, ele tem uma pessoa em cima dele. Por que ele não afunda? Porque essa extensão, ela garante que o volume de água vezes a densidade resulte uma massa de água que vezes a gravidade resulte uma força de empuxo maior que a força-peso, ou igual à força-peso do barco. Ficou meio confuso? Vamos lá. Pensa agora numa piscina de uma bolinha, né, aqui em cima. Essa bolinha aqui em cima que é invisível, ela tem ar dentro, mas ela é grande, gigante. Quando você afunda ela, você vai estar deslocando todo aquele volume, certo? E essa massa desse volume de água deslocado, ela vai ter um peso que, se for maior do que a massa dessa bola, vai acabar tendendo a empurrar ela para cima. Essa é a ideia do empuxo. A ideia que Arquimedes pensou para realizar isso. Certo? Então, quando você tiver alguma coisa assim, quando você tiver um objeto afundando, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o peso é maior do que o empuxo. Ou seja, a massa
vai ser a massa do objeto vai ser maior do que a massa deslocada, né? Do que a densidade da água, a densidade do líquido vezes o volume deslocado vai ser menor nesse caso do que a massa dele. Beleza? Agora, se ele estiver parado dentro da água, enfim, submerso, ele vai tender a ter o mesmo peso. O peso vai ser igual ao empuxo, certo? Quer dizer que a massa de água deslocada vai ser a mesma que a massa do objeto. Agora, se ele estiver para cima, a gente tem que considerar que o empuxo vai ser maior do que o peso do objeto. E nesse caso, às vezes eles vão dar, por exemplo, que o objeto está um pouquinho para baixo, tipo 1/3 do seu volume. Isso quer dizer que o volume de água deslocado vai ser o volume daquele objeto vezes 1/3. 1/3 do volume daquele objeto é o volume de água deslocado. Com isso você usa aqui esse volume vezes 1/3 vezes D vezes G, certo? Esse volume, não esqueçam, é o volume de água deslocado. Beleza, gente? É isso. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar nos comentários, mandar no meu e-mail. Eu estou sempre à disposição que vocês precisarem, beleza? Eu agradeço a atenção de todo mundo, espero que tenham gostado. E, bom, quem gostou, por favor, deem like. E quem gostou mesmo do canal, por favor, se inscrevam. A gente está tentando crescer cada vez mais e no momento eu sei que é meio complicado fazer várias coisas diversas, mas tentamos sempre o melhor. Obrigado, gente.